Amém. Glória a Deus, graça e paz. Estamos reunidos para mais esta oração de guerra, dia 18. Bem no final. Passa rápido, mas o Senhor já tem nos dado luz para continuar. E isso é tremendo, tremendo. Eu quero, ainda faltando poucos dias no nosso devocional de guerra, falar duas coisas que são fundamentais demais para uma guerra espiritual, que é o ponto de contato, que é tremendo. Nós aprendemos isso com um grande homem de Deus chamado Oral Roberts, e também sobre a persistência. Mas vai ser coisas apenas para agregar aqui o que a gente já tem vivido nesses dias, e que o Senhor fale muito desse próximo passo que vamos dar. Temos muito que ouvir do nosso Deus. Mas sabe, pensa que bênção. Sementes que foram plantadas e estão sendo plantadas nesses 21 dias, nascerão uma colheita. Mas quando essa colheita nascer, nós já estamos plantando novas sementes. E aí, quando essa colheita for colhida por nós desses 21 dias, vai estar chegando outra, e depois outra, e depois outra. É assim que vive as grandes igrejas, que são consistentes, que nunca diminuem, que nunca retrocedem, e que o Senhor faça-nos uma igreja como essa. Amém? Nós temos exemplos vivos de igrejas assim na vinha, e vamos então estar envolvidos também nisso. Vamos ser contados entre os que são grande vulto dentro da igreja, porque o Senhor nos pôs aqui nesses dias para viver a igreja. Então sejamos uma igreja poderosíssima, consistente, gloriosa. Amém? Vamos lá para o nosso plano de oração. Nosso plano de oração diminuiu aqui. Deixa eu achar ele aqui. Qualquer coisa eu vou deixar ele pequenininho assim mesmo. Ficou até bonitinho. Deixa eu só tirar a capa do livro, ele fica numa tela mais legal. Ok, vou deixar ele assim mesmo, não vou arrumar não. Dia 18, limpeza do terreno e oração de limpeza. Olha aí que benção, hein? Limpeza do terreno. O terreno que vai vir agora, a grande graça, a colheita poderosa. Então, a mente de Cristo é algo muito fundamental dentro da doutrina, a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Meus pensamentos são alinhados com a palavra de Deus e com a verdade do Evangelho. E aqui esse contexto, esse contexto da mente de Cristo, ele é inspirado em 1 Coríntios 2,16, afirma a nossa capacidade de pensar como Cristo e deve viver uma vida de pensamentos puros. Aí tem uma nova referência que é Filipenses capítulo 4, verso 8. Antes mesmo da gente chegar aqui, eu quero colocar para nós a Bíblia aqui, ó. Eu separei a Bíblia aqui já, para a gente estar observando. E aqui, ó, versículo 8, aquele versículo 8 que falamos, né? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Oh, aleluia! Então nós temos uma série de questões aqui sobre o que pensar, o que devemos colocar nossa cabeça. Coisas justas, puras, amável, de boa fama, virtude, louvor.
aleluia, respeitável, verdadeiro. Glória a Deus. A palavra de Deus é tudo isso. E nós podemos, então, mergulhar na palavra, aprender. Você sabe de uma coisa? Se você decidir ler a Bíblia todos os dias, e todos os dias, não estou falando ler ela inteira, falando ler tipo um devocional. Então você pode comprar você pode pegar versículos mais famosos, né? Ou até você pode pegar versículos sobre temas específicos, alegria, perdão, tal, tal, tal. E você resolver ali, ó, estudar aquele versículo. Aí você vai ler o versículo, você vai ver palavras que ligam outros versículos, você vai ver pontos, você pode chegar aonde que aquele versículo pode dissuadir do que está escrito ali naquilo que você leu, lendo as linguagens originais, né? Ou palavras que teriam um outro significado e etc. Fazendo isso, você vai aprendendo, você vai crescendo. Só que você pensa que é só uma curiosidade, não é só uma curiosidade, é só um mini estudo. É a palavra de Deus. Deus vai realmente usar. Você vai desfrutar muito desse devocional, você vai desfrutar, você vai se alimentar, você vai ter vida com Deus, você vai se alegrar, você vai ser abençoado. Além de tudo isso, Deus vai preparar pessoas nos dias que você está fazendo esse tal estudo com dúvidas e questões aonde o que você está estudando vai ajudá-la. E você então torna-se uma bênção para a sua vida e para a vida da pessoa que Deus colocará nas suas mãos. Não é maravilhoso Deus colocar alguém diante de nós para que nós sejamos uma bênção para essa pessoa? É fantástico, é incrível isso. Então, você vê que coisa. Ler a Bíblia. E aí, então, você pode pensar. Lendo a Bíblia, pensar como que pode ser, como que foi os tempos históricos. Hoje com a internet, com as IA, você pode ter muitas respostas de coisas que antes você ia precisar de dicionário, concordância, e essas coisas custam caro. Mas se você quiser usar dicionário e concordância, que é o que eu faço, né? Igual um dicionário e a concordância bíblica de Champlin, é caríssimo, coisa de R$ 3.000. Mas tá de graça na internet, você pode baixar. E eu baixei tudo, na verdade, não só do Champlin, também do Bach e de outros. E você consegue então enriquecer seu conhecimento, enriquecer com o alimento, vai ser abençoado porque é a palavra de Deus e ainda vai ser usado para abençoar alguém. É muito poderoso. Tudo que está nesse versículo você consegue com a Bíblia. Amém? Olha que tremendo, hein? Olha que tremendo. E o outro versículo que nós tínhamos ali, deixa eu ver aqui. É 1 Coríntios. 1 Coríntios 2,16. Vamos lá. 1 Coríntios. Cadê 1 Coríntios aqui? 1 Coríntios 2,16. Tá aqui. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Que bênção, né? Nós temos a mente de Cristo. Por que nós temos a mente de Cristo? Porque o Espírito Santo está em nós. Porque o Espírito Santo move em nós. Aqui, essa minha Bíblia aqui é poderosa, ó, tá vendo? Ó? Verso 16, aí ela já traz uma referência aqui de Isaías 40, verso 13, ó. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo? Ele ensinou sabedoria, ele mostrou o caminho de entendimento. Que bênção, né? Então veja só, queridos irmãos, a mente de Cristo que nós temos não é a mente que faz a gente saber tudo.
E a gente não sabe tudo. A mente de Cristo é que quando nós estivermos conectados com a palavra de Deus, nós seremos iluminados, nós teremos iluminação celestial e não apenas teórica. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Voltando aqui para nosso planejamento aqui, nos estudos nós temos outros versículos. Salmo 51:10, Salmo do rei Davi em arrependimento, e ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então o Senhor diz: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus por isso. Por quê? Porque o Senhor tem derramado sobre nós, o Senhor tem iluminado, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem nos enriquecido. Glória a Deus, glória a Deus. Então, após a batalha, a limpeza começa com a purificação do coração. Pedir a Deus um espírito renovado, remove resíduos do conflito, preparando-nos para novas vitórias. Porque um grande problema de terminar a batalha é sentar, deitar na rede e dormir um sono. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso mesmo. Tá bom? Para você não cair nesse laço. E as afirmações aqui, ó. Meu coração é purificado por Deus. Sou renovado para novas conquistas. O Senhor restaura a minha alma. Em nome de Jesus. Comando limpeza total do terreno onde estava a fortaleza de esterilidade, que tem sido a nossa oração. Ordeno que todo escombro demoníaco seja removido. Consagro este espaço espiritual para a glória de Deus. Estabeleço proteção permanente sobre esta área conquistada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando a oração de guerra, orando para a glória do Senhor e comandando contra toda a esterilidade, comandando contra toda a falta de provisão financeira, comandando contra a doença. Que o Senhor venha poderosamente tocar nossos corações e encher nossas vidas de bênção. Amém? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós colocamos-nos diante de Ti, colocamos-nos diante da Sua presença, da Sua graça, da Sua verdade, da Sua bondade. E cremos que o Senhor poderoso nas batalhas, que está derramando sobre as nossas vidas nesses dias, há de continuar gloriosamente, há de continuar no próximo tempo. Não haverá um descanso, não haverá uma parada, porque quando recebemos desta colheita, estamos plantando novas sementes e receberemos uma nova colheita depois, e uma outra nova colheita depois, e uma outra nova colheita depois, e assim não somente nós, mas principalmente o que o Senhor nos chamou para ser, o que o Senhor nos chamou para fazer, o que o Senhor nos comissionou para estar envolvidos, que é a tua obra. Não parará, não recuará, não olhará para trás, vai avançar, vai progredir, vai ir para frente, vai estar poderosamente alinhado, tocando poderosamente. Pai Santo, em nome de Jesus, derrama sobre as nossas vidas grande graça, grande bênção. Inunda os nossos corações, Senhor. Inunda as nossas vidas, Senhor. Inunda nossas jornada
nosso dia a dia, em nome de Jesus. Nós declaramos agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, contra toda esterilidade, porque os visitantes alcançarão as nossas células, os visitantes alcançarão os nossos cultos, os visitantes nos olharão, eles perguntarão sobre os nossos cultos. Senhor, libera sobre nós os dons do Espírito, que haja entre os nossos líderes de célula o dom de palavra de conhecimento, para que o Senhor possa falar com eles a respeito das pessoas da célula, a respeito das pessoas que eles convivem. Senhor, libera também poderosamente sobre nós o dom de cura, que haja entre nós irmãos que tenha o dom, que crê, que avança, que impõe, que toma posição nessa questão. Há tantas pessoas doentes entre nós, há tantas pessoas sofrendo, há tantas pessoas, ó Deus, moribundas e cansadas, mas o Senhor tem na sua igreja ferramentas para distribuir para os filhos, para os membros, para os servos, para os soldados, para aqueles pelo qual o Senhor tem chamado, o Senhor tem dito, o Senhor tem colocado uma questão. Oh, em nome de Jesus, Senhor, age entre nós com seu poder, com a sua unção, com a sua graça, para que uma coisa conecte-se à outra, que receber os visitantes vai ser nosso foco, nosso alvo, nossa oração, vai ser a bênção, vai ser o que vai acontecer em nome de Jesus. Mas quando esses visitantes estiverem, o que eles ouvirão, o que eles farão, como eles serão recebidos e tratados. Mas, Senhor, nós podemos ser gentios, nós podemos ser cordiais, nós podemos pegar o nome, o telefone, abraçá-los, deixarem eles se sentirem muito bem. Isso não vai fazer total diferença. É necessário que haja em nós aquilo que está no Senhor, para que alcance aquilo que eles necessitam. E nós não somos o remédio para a necessidade de alguém, nós não somos a cura para a doença de alguém, mas Tu és, Senhor Jesus. Por isso, seja em nós, seja na minha vida, seja na vida deste irmão, desta irmã que tem orado comigo, que tem participado desses dias. Usa esta pessoa, esquenta este coração. Agora que você seja aquecido para ser tocado, para ser movido, para fluir, para romper, a fim de que no nome de Jesus o Senhor te levante, o Senhor te use poderosamente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, enche-nos de ti somente, Pai. Oh, que esta quebra de esterilidade, Senhor, venha também acompanhar a quebra de um espírito de relaxo, de um espírito de quietude mórbida, de um espírito de uma mansidão covarde, de crentes que não se posicionam, que não se manifestam, que não se parecem com crentes verdadeiros. Quebra tudo isso entre nós, elimina tudo isso entre nós, e que haja entre nós um espírito guerreiro, um espírito aguerrido, um espírito daqueles que olharam para o arado e não olham para trás, um espírito daqueles que, ó Deus, tomam a sua cruz diariamente e segue o Senhor, tomando a cruz, não valorizando opiniões de homens, não valorizando conceitos de homens, mas colocando o Senhor em primeiro lugar, colocando o Senhor em primeiro questão, até mesmo como quem diz no Apocalipse 2:10, em face da morte, em face da prisão, fiel. Oh, em nome de Jesus, enche-nos, ó Pai, enche as nossas vidas do Teu Espírito Santo, e que este mover espiritual nos guie, nos leve, nos faça encontrar aquilo que o Senhor tem nos chamado para ser, para ter, para fazer, para posicionar, para ser a diferença, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Que
no nome de Jesus. Senhor, venha tocar os filhos e as filhas dos quais tem colocado as questões financeiras dentro do seu dia a dia, buscado uma posição financeira melhor, buscado portas diferentes. A palavra diz que o Senhor pode abrir tesouros escondidos. Oh, Senhor, abre para nós esses tesouros que estão escondidos para que nos alcance, para que nós firme, floresça, flua graça poderosa que vem do alto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Deus poderoso. Deus glorioso. Aleluia. 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 Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, minha irmã. Que o Senhor venha poderosamente incendiar a sua vida e te preparar para muito mais do que 21 dias. Esses 21 dias sejam o nosso ponto de partida de um tempo de muita graça, muita vitória, muita provisão. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e amanhã nós voltamos já no dia 19. Como passa rápido. Mas glória a Deus. Até amanhã.